Identidade espiritual, esse é o tema do nosso devocional de hoje. Glória a Deus, sejam bem-vindos. Glória a Jesus, sejam bem-vindos. Terminamos de encerrar nosso período de oração, 12 dias proféticos para 12 meses, profetizando 2026. Hoje é o nosso 10º dia para a honra e glória do nome do Senhor. Já caminhamos 10 dias, faltam apenas 2. Estamos orando na madrugada e meditando aqui no devocional, restaurando, a nossa identidade em Cristo, trazendo uma direção para esse ano de 2026. 2026 é um ano de vitória para o povo de Deus. Glória a Jesus. A identidade ela é o fundamento da libertação. O inimigo ele é derrotado quando o crente entende quem ele é em Cristo. Glória a Deus, glória a Jesus. Toda a honra ao nome do Senhor. Nosso texto hoje é João 1,12. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se chamarem filhos de Deus. Nós que cremos no nome do Senhor, somos chamados de filhos. E o filho, ele tem herança, ele tem uma identidade, ele tem um padrão. Um filho parece com seu pai. Glória a Deus. A identidade, ela é um escudo. Só os filhos, eles têm direitos legais que o inferno respeita. Então, o inferno, ele respeita a sua identidade. Então, muitos cristãos, muitas vezes, nós vivemos sofrendo opressões, vivemos em situações que não condiz com a situação de um filho. Por estarmos fracos, E o crente fraco, ele é um crente desinformado. Lhe falta informação, conhecimento, entendimento, lhe falta revelação de quem ele é. Então, quando você não sabe quem você é em Cristo, você tolera muitas coisas. E à medida que o Senhor vai trazendo revelação, vai restaurando a sua identidade, vai restaurando você ao plano original, você vai se indignando com as situações. Esse é um princípio da libertação, Você tem indignação com coisas que antes você tolerava. Coisas que antes você achava que era normal, que era seu jeito de ser, você fala, não é meu jeito de ser, não. Isso não é de Deus, não. Isso não tem a ver com meu pai, não. Coisas que antes você tolerava na direção da sua vida, porque aquela é a direção que a sua família toma e você nasceu naquela família. E aquelas coisas que antes dizia assim, porque na minha família é assim. Troca. Você troca, você não aceita mais. Você não aceita mais. Por quê? Porque você a minha família é espiritual. No meu sangue corre o sangue de Cristo. Nós tomamos a ceia, como um ato profético, nós tomamos posse do sangue do corpo de Cristo. Então, quando você começa a pensar, mas é na minha casa, na minha família, minha avó, minhas tias, são tudo assim. Mas você não. Você não pode ser. Porque você tomou posse de uma nova identidade. Você agora faz parte de uma nova família. A família de Cristo. E na família de Cristo isso não faz sentido. Você vai se indignando com situações que antes eram toleradas. Então, a identidade, a restauração da identidade, ela ativa em você essa fome pela libertação. Porque você é livre até a partir onde você tem revelação, onde você tem entendimento, onde você entende que aquilo não é da sua natureza como filho de Deus. Aquilo não pertence à sua natureza como filho de Deus, portanto você rejeita. Se você não souber que aquilo não pertence à sua natureza, como filho de Deus, você acolhe, você se acomoda. Aquela, como é que fala? Personalidade dupla? Isso. Transtorno de personalidade.
Você fala, não, não tenho isso não. Isso não é meu não, isso não me pertence, isso tem que sair. Isso tem que sair, não combina. Transtorno de humor, né? Pessoas, e eu tenho do meu lado pessoas, né, que quando elas entenderam que aquele humor que trocava assim do nada, trocava do estado normal para uma amargura profunda. Quando ela entendeu, ela falou, isso não é normal não? Então pronto, então não aceito mais. E ali ela entrou num processo de transformação, de libertação, de restauração do temperamento que Deus deu. Um recém-nascido, ele não tem transtorno de humor, não. Ele não tem, tá sempre alegrinho, né? Tanto que a barriga é cheia, tá sempre alegrinho. Mas, como que o diabo ele vem corrompendo a identidade? Através de mentiras, traumas. Que são os traumas? É um evento que aconteceu, que ali se instaurou um entendimento. A partir dali, você criou, sua mente firmou uma crença. Mas aquela crença não é a verdade. Foi só um evento, mas você passa a operar como se aquele evento fosse a realidade completa da sua vida. O medo. Então o Senhor Jesus, quando ele vem restaurar a sua identidade, ele vem te curar dos traumas, cura interior profunda. Então desde que nós nascemos, vão sendo instalados traumas, né? Vão sendo instaladas crenças que nós nem temos noção. Você acha que você é assim. Você acha que você sempre foi assim. Você não tem nem noção de onde que aquilo entrou no seu programa de funcionamento. Onde que, na verdade, o seu programa foi corrompido. Vou usar um exemplo básico aqui. A minha filha tem 5 anos e desde 3 aninhos ali ela gosta de atividade física. Então eu moro em apartamento, então ela fala, mamãe, me leva lá fora para eu correr. Aí ela faz flexão, ela agacha, ela sobe e desce, mas nem eu nem o pai dela somos assim ativos, né? Somos fitness assim. Ela poderá pensar que ela nasceu assim, mas ela não nasceu assim, porque eu sei quando que entrou esse programa nela. Foi quando eu precisava que uma pessoa cuidasse dela em determinado período, e essa pessoa era o período que estava na academia. A pessoa falou assim, eu posso levar ela para academia? Eu falei, pode. Ela tinha 2 anos. Então, a partir dali, ela passou a achar interessante e bonito e gostoso, porque lá era divertido para ela, as pessoas brincavam com ela, pegavam ela. Então, ela passou a achar divertido fazer musculação, flexão, agachamento. Ela nunca vai lembrar, ela nunca vai saber que é por isso. Se eu não contar, porque eu sei que é por isso. Foi ali que ela viu. Então, da mesma forma, tem vários eventos que aconteceram de quando você ainda nem tem lembrança, que te tornaram a pessoa que hoje você funciona, mas você não nasceu assim. Não foi essa a identidade que o Senhor te deu. E o nosso trabalho é dia após dia orar, Senhor, restaura a minha identidade. Senhor, desmascara as mentiras de Satanás que eu tenho acreditado sobre mim mesmo. Essa dificuldade que eu tenho de avançar. Mesmo eu sabendo que eu tenho um talento, essa dificuldade que eu tenho de colocar em prática, de acreditar que aquilo funciona, que dá certo. Que o Senhor quer me abençoar através daquilo, que eu possa abençoar outras pessoas com o talento que eu tenho. Senhor, me revela quais as mentiras o diabo implantou na minha mente. Eu não sei quando foi, como foi. Algumas mentiras elas passam de pai para filho. Aconteceu um evento lá com a sua avó. Então ela passou aquele medo para sua mãe. A sua mãe passou o medo para você. Você tem aquele bloqueio e você não sabe por quê. Nunca aconteceu nada. Mas sem perceber já foi passada aquela crença. Então a mentira, a distorção de identidade é um trabalho de Satanás que está lá desde o Éden. Quando ele enganou a Eva. Não, se vocês comerem desse fruto, vocês vão ser como Deus. Ali ele já veio trazendo engano. E através daquele engano, trouxe sofrimento. Então as mentiras que o diabo busca implantar na humanidade é para trazer sofrimento.
Porque lá no paraíso eles tinham a vida perfeita, o cuidado, a proteção. E depois que eles acreditaram naquele engano, naquela mentira, passou a ter sofrimento, dores de parto, a ter que trabalhar para a terra frutificar e a terra produzir espinhos. Eles passaram a conhecer o pecado, a desgraça, a morte, né? Imagina a dor deles com aquele sofrimento. Toda a desgraça do mundo era na família de Adão e Eva. A dor e Adão e Eva sentia. Um matou o outro, o que matou era filho, o que morreu também era filho. Se um enganava o outro, se houve estupro, o estuprador era filho, né? Deles também era descendente. O estuprado também era. Então, assim, foi grande dor. Então, a mentira do diabo, ela vem para te trazer dor. Dor e prejuízo. Mas o Senhor Jesus veio para dar vida e vida com abundância. O sangue de Jesus veio para que nós sejamos restaurados, a nossa comunhão com o Pai e a nossa verdadeira identidade em Cristo. A identidade, ela é uma proteção emocional e espiritual, porque vem um sentimento ali que vem te tomando, te arrastando, te destruindo. Você fala, não, isso aqui não combina comigo, isso não vem de Deus, isso não vem do meu Pai. O meu Pai não deseja que eu esteja assim. E aí você rejeita e você batalha. Então, quanto mais a sua identidade, a sua noção, a sua clareza de filho de Deus aumenta, mais você se torna imbatível, invencível, indomável no mundo espiritual. Você ativa o modo guerra. A identidade, ela é um escudo, porque os filhos, eles têm direitos espirituais que o inferno tem que respeitar. Então, muitas vezes, nós toleramos lutas que não deveria, opressão, carregamos pesos que não deveria. Por quê? Porque não sabemos quem somos em Cristo. Mas hoje, e através desses devocionais, desse entendimento, desse caminho, desse percurso que nós estamos caminhando aqui, o Senhor está te trazendo mais clareza para restaurar sua identidade espiritual. A identidade é o nome, né? Você tem a sua identidade, tem ali seus dados, quem você é, filho de quem, onde você nasceu. Agora pensa você apresentando a sua identidade espiritual. Seu nome espiritual, quando você nasceu e filho de quem você é. Então, a batalha pela identidade, ela é antiga. É desde lá o Éden. Então, o ataque do diabo, quando Jesus sofreu o ataque ali no deserto, então foi assim, Jesus foi batizado, aí veio aquela voz do céu, você é o meu filho amado, em você eu tenho prazer. Então o próprio Espírito levou ele ao deserto para ser tentado pelo diabo. E ali aquelas tentações não eram sobre comida, não era sobre poder, não era sobre fama, era sobre identidade. Se ele iria renunciar a quem ele era. Ah, se você é filho de Deus, né? Ah, se você é, transforma essa pedra em pão. Então o ataque era a respeito da identidade. Você é mesmo? Você acredita mesmo que você é? Então faz isso aí. Mas Jesus não tinha problema com a sua identidade. Ele tinha certeza de quem ele era, filho, e a sua missão. Então muitos não estão amarrados por demônios, estão amarrados por mentiras. As mentiras é que são demoníacas. E quando você renuncia àquela mentira, os demônios não têm onde se agarrar. Quando você se agarra à verdade, aqueles demônios que se alimentam da mentira que você cria, eles não têm onde se segurar. Eles saem. Então é por isso que a palavra liberta, porque a palavra, ela é a verdade. Conhecereis a verdade vai libertar você. Então, a base da libertação, minha amada, meu amado, é a palavra. É a palavra. A base da libertação é a palavra, porque a palavra vai te trazendo clareza, vai te trazendo discernimento, vai te trazendo entendimento. O Senhor Jesus vai te trazendo revelação de quem você é, de quais são as verdades. Então não adianta você ficar assistindo conteúdo de libertação, querendo saber o nome de todos os demônios e você não se aprofundar na palavra. Porque você vai começar a descobrir o poder dos demônios. Não que você não precise saber. Mas não adianta você
buscar conhecimento do lado de lá, se você não está abastecido do conhecimento do lado de cá. Então a base é a palavra. Então se você começar a estudar tudo sobre demônio, sem ter clareza de quem você é, do que a palavra de Deus diz a respeito de você, do que a palavra de Deus diz a respeito do mundo espiritual, você vai ficar com tanto medo, porque você vai descobrir que aqueles demônios podem fazer coisas, que eles têm poderes. Portanto, estude, se aprofunde, busque, tá? Cresça na graça e no conhecimento. Mas a base do seu conhecimento é o conhecimento da palavra. Estavam discutindo, né, lá no grupo de WhatsApp sobre Bíblia de estudo, qual a melhor Bíblia. E algo que eu ouvi e fez muito sentido para mim, e eu repito para vocês, a melhor Bíblia é aquela que você lê. Eu gosto muito de livros, gosto de Bíblia, gosto de estudos. E uma vez eu comecei a me perder assim, que eu falava, meu Deus, mas eu preciso dessa Bíblia. E conheci uma outra Bíblia, mas eu preciso dessa. Eu lembro que assim, e tudo desencadeou quando eu falei, meu Deus, vai ter a Bíblia em ordem cronológica, em ordem de tempo, na ordem que foi escrito os livros. Eu preciso dessa Bíblia. E aí o Espírito Santo me deu aquela repreensão que eu nunca esqueci. Não adianta ter se você não vai ler. Eu falei, para ler eu já tenho. E ali eu consegui me refrear naquela compulsão que começou a virar uma compulsão, sabe? E muitas vezes acontece isso com o conhecimento. Você se perde numa compulsão por conhecer mais, como se aquilo fosse trazer transformação. E o conhecimento que liberta é aquele que entra na sua prática de vida. Então não vai adiantar você se aprofundar em todo conhecimento, principalmente das trevas, se a sua base não está segura. Se a sua leitura bíblica, se o seu conhecimento bíblico das bases, das doutrinas, do evangelho, a base bíblica não está fundamentada. Se a vida de oração não está estabilizada, se a vida de jejum não está. A base ainda é palavra, oração e jejum. A base é essa. Se não tiver a base, não queira mexer com o restante, não. Não queira se envolver, porque você vai se perder. E tem muita gente se perdendo a sua identidade e virando estudioso de demônios, sem ser estudioso da palavra. E nós temos que ter muito cuidado com isso. Por quê? Porque o hormônio que é liberado quando a gente estuda, né, coisas curiosas que dão medo, né, você sente o medo e o alívio, é a mesma vício, é o mesmo interesse que a pessoa tem em filmes de suspense, em filmes de terror, é o mesmo, tá? Então, cuidado para você não começar a estudar a batalha espiritual debaixo de um desejo carnal, para saciar uma carnalidade, a dopamina barata, né? Então, cuidado. Faça a base, palavra, Bíblia, como é Bíblia? Não é nem ouvir pregação, é Bíblia. Você é sua Bíblia. Jejum e oração. Sempre foi assim, sempre vai ser. E daí o Senhor vai te direcionando, você vai aprendendo mais, pro lado que o Senhor te direcionar. Mas não perca a sua identidade não, tá? Não perca não, você é filho de Deus. Não perca não. Então, sem identidade não existe autoridade. A sua identidade ela é ativada com conhecimento da palavra. Não tem livro que você vai ler que te dá a autoridade que a palavra dá. A base é a palavra. Então, a cruz, ela não só te salvou, mas ela te deu identidade. Crente sem identidade é fraco, é desinformado. Conhecereis a verdade vos libertará. Porque senão você começa a saber sobre demônio, você passa a ter mais medo de demônio ainda. Se você não tiver a sua identidade fundamentada. Se você não tiver as bases da palavra fundamentadas em você. Então, vou dizer para você, assim, alguns textos, anota aí, que falam sobre a sua identidade em Cristo.
João 12, que nós lemos, né? A todos que creram em seu nome foi dado o poder de serem chamados filhos de Deus. 2 Coríntios 5,17 fala que você é nova criatura. 2 Coríntios 5,20 nós somos co-herdeiros com Cristo. Romanos 8,37 nós somos mais do que vencedores. E 1 Coríntios 6,19 nós somos o templo do Espírito Santo. Ah, tá. Cida, você tem muita experiência nessas coisas. Eu ponho muitas vezes o seu exemplo para falar com pessoas sobre o simples. Glória a Deus. Glória a Deus. A Dolores diz, uma vez eu lendo um livro de libertação, o inimigo tentou me convencer de que era mentira o que estava sendo revelado. Me convencer de que o que estava escrito a respeito da palavra de Deus era mentira. Não, ele é atrevido. Ele é atrevido. Ele é atrevido. E se você tiver base na palavra mesmo, Bíblia, se você tiver tempo com a palavra, no momento que ele lança uma mentira, o Espírito Santo ativa em você a memória da palavra. Ele traz assim, ó, e coloca e começa a combater, porque a batalha é na mente. Aí a mentira do diabo vem, aí a palavra vem, porque a palavra é espada. A palavra de Deus, ela vem assim à sua memória e combate ali dentro da sua mente. A guerra dentro da mente. Meu Deus, isso é muito poderoso, gente. Isso é muito poderoso. Isso é muito poderoso. Então, se fundamente na palavra. Faça o propósito de ler sua Bíblia toda. A Rose, antes eu queria estar todo momento me explicando, mostrando que eu estava certa. Hoje eu entendo que eu precisava ser curada. Glória a Deus que você foi curada. E isto, quem tem identidade não se explica, não. Não se justifica. É Deus que nos justifica. Então o diabo... Então quando você crê nisso que a palavra de Deus diz a seu respeito, muda sua mente, muda suas decisões, muda até suas batalhas. Porque muitas vezes a pessoa entra na batalha, ele está sempre na posição de quem está derrotado. Né? Eu falando aqui com a mentorada, olha, presta atenção. Quando eu vi que ela repetia muito assim, eu estou muito fraca, como se eu retrocedi, voltei a estaca zero. Falei, olha, você tem a batalha na mente, na alma, no espírito, no corpo. Às vezes não é porque o teu corpo está fraco que você está fraco espiritualmente. Então que muitas vezes nós temos fraqueza, né, dores, cansaço, exatamente por resultado de uma batalha vencida. Porque ela já está ganha. Mas o seu corpo sente. Então não associa a sua fraqueza física à fraqueza espiritual. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Porque quem já está dominado pelas trevas, ele não sente impacto nenhum, não. Ele só segue a vida dele, está tudo em estado normal. O impacto é quando você descobre quem você é, você ativa o modo luta, o modo guerra, o modo resistência, você passa a resistir. Então você sente impacto no seu corpo. E é desse lado que nós escolhemos ficar. E o Senhor vai te fazendo crescer em autoridade, em resistência. Quando você entra nesse processo de batalha espiritual, quando você ativa o modo resistência ao diabo, o Senhor também vai te trazendo clareza sobre a sua saúde, sobre a sua alimentação. Você vai vendo, isso aqui não combina. Não combina, não está combinando mais. Eu não estou podendo comer desse jeito, eu não estou podendo viver desse jeito. Eu preciso mudar. Então, o Senhor vai restaurando a sua identidade, você vai vendo, isso aqui não... Vou comer isso aqui não tá me fazendo bem, não tá combinando, não. Então, todas as áreas da sua vida são atingidas. Então, quando você entende quem você é em Cristo, o medo perde força. Você tem medo, mas ele vai perdendo força cada vez mais. As suas decisões ficam mais claras. Você vai sendo curado, sua decisão fica clara. Você passa a se importar menos com o que o outro vai achar. Porque você fala, eu tenho que fazer o que está de acordo com a minha identidade. Com o que Deus me chamou para fazer. O seu propósito se ativa, os seus dons fluem, as portas se abrem. A sua resistência espiritual aumenta. A restauração da identidade, a identidade espiritual é uma chave de destino. Então 2026 é um ano para você assumir a sua identidade.
para você assumir a sua posição de resistência. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. 2026 é um ano onde o Senhor está apurando o seu vocabulário. O seu vocabulário se tornando um vocabulário de filho. Não é mais um vocabulário de derrotado, sofrido, coitado, aquela vítima, eterna vítima. O Senhor está restaurando a sua identidade, as suas palavras. Para e pensa. Senhor, a minha fala, que palavras que não combinam com quem eu sou em Cristo hoje? Não, ano passado eu até era tal, mas esse ano, que palavras não combinam mais? Ai, pastora, me chama de pastora, né? Agradeço a consideração, eu não sou pastora. Mas por consideração, algumas pessoas chamam, ai, pastora, eu tô tão fraca. Tira do seu vocabulário. Tira do seu vocabulário. Começa a falar assim, quais palavras tem que sair do meu vocabulário? Não combina mais, eu vou trocar. Trocar. Deus está fazendo coisas incríveis. É incrível tudo que Deus está fazendo. Nossa, estou passando tanta luta. Troca, é incrível o que Deus está fazendo. Se você está lutando, você está lutando numa guerra que já foi vencida. Já foi vencida. Deus está fazendo coisas incríveis. Então, ao invés de falar assim, ai meu Deus, eu estou sofrendo tanto, por que está acontecendo comigo? Olha o que o diabo está fazendo. Começa a pensar assim, meu Deus, é grande o que Deus está fazendo, porque o impacto que eu estou sentindo é coisa grande, viu? É coisa grande mesmo. É incrível o que Deus está fazendo. Deus está fazendo uma coisa nova. Deus está fazendo algo novo, porque assim, tá tendo um rebuliço. As águas estão movimentando. Deus está fazendo uma coisa nova. Grande coisa o Senhor está fazendo. Aí como é que você está? Tô sendo transformado dia após dia. Lutando e vencendo. Cristo, Ele é a nossa vitória. Então esse ano você vai assumir sua identidade sem medo, sem confusão, sem vozes contrárias. Troca o seu vocabulário, troca os seus pensamentos. Troca as suas palavras, escreva o que Deus está fazendo, o que Deus vai fazer. Escreve a visão. Até na hora que você esquecer, no momento da tribulação ali, você vai passar e correr o olho ali. Ah, não. Deus está fazendo isso aqui, ó. Deus derramou isso aqui sobre a minha vida. Deus falou que eu sou isso aqui. Deus falou que está fazendo isso na minha vida. Em nome do Senhor Jesus, rejeita hoje toda mentira, toda identidade falsa, todo falso rótulo. Rejeita hoje. Olha para você e fala, meu Deus do céu. Não faz sentido. Não faz sentido. Eu tenho que trocar. Eu tenho que trocar minhas palavras, meus pensamentos. Se precisar, troque a sua roupa física mesmo. Troque. Troque. Meu Deus, eu tenho que me cuidar mais. Eu não sou aquela pessoa, não. Meu Deus, o que Deus está fazendo na minha vida, o Senhor vai restaurando, vai caindo as suas escamas. A Rose falando, né? Falamos ontem, né? Que ela está cheia de energia, cheia de coragem. Glória a Deus. Então, mesmo no meio da luta, mesmo no meio da dor, mesmo quando o seu corpo é atingido, interiormente você sabe que está vencido. Ainda que você entra numa guerra que a sua saúde física chega a estremecer, você vai estar ali, ó, deitada na cama, assim, meu Deus do céu, meu Deus, glória a Deus. Glória a Deus pelo cansaço que eu tô sentindo aqui, o que Deus está fazendo. Deus está arrebentando com as obras de Satanás mesmo. Porque o que eu tô sentindo, Senhor, fortalece meu corpo. Meu Deus, me ajuda a cuidar melhor da minha saúde. Porque eu preciso, eu não quero voltar atrás, não. Não vou dar ré, não. É daqui pra frente. A batalha vai aumentar e meu corpo tem que aguentar. E o Senhor vai te trazendo clareza, vai restaurando o seu modo de viver, o seu modo de se portar. Onde você entra, que lugares você vai pisar, de que lugares você vai sair, porque não combina. Não combina com sua identidade. De que conversas você vai rejeitar. Que lugares você não é bem recebido e você vai se afastar. Que amizades, que vínculos
Você não é aceito e você não vai mais se importar. É você que vai se retirar porque não combina com você. Não combina com a sua identidade, não combina com o que Deus está despertando você para você entender que você é, o que Ele te fez. Assuma hoje a sua identidade espiritual. Mas se você ainda está confuso, e nós dia após dia vamos recebendo revelação, né? A caminhada do justo é igual a luz do amanhecer, vai iluminando, iluminando, iluminando. Então hoje o Senhor está trazendo para você mais iluminação, mais clareza, mais luz, para que você veja quem Ele te chamou para ser, o que Ele está fazendo, as coisas lindas, maravilhosas que Ele já liberou sobre você. 2026 é um ano de vitória. É um ano onde o Senhor vai trazer para fora aquilo que Ele colocou dentro de você. Que o Espírito Santo te traga profunda revelação e continue trabalhando essa palavra dentro de você. O Shazam disse, para mim tudo que você disse faz muito sentido. Então, glória a Deus, toma posse, saia desse lugar e o que me fizeram, você vai pensar, eu não sei, assim, é muito poderoso, porque do caos que eu vim, é muito poderoso o que Deus quer fazer na minha vida, o que Deus me fez para ser é muito poderoso. Se você nasceu numa situação de caos e você está aqui hoje, nessa madrugada, ouvindo uma palavra, orando, uau, a boa obra já começou e aquele que começou a boa obra, ele vai terminá-la, ele vai completá-la. É poderoso demais. Você fala, meu Deus, de onde eu nasci, o que eu vivi, o que eu passei, o Senhor está me treinando, está me capacitando para algo muito grandioso. Eu vou impactar muitas pessoas. É muito grande o que Deus está fazendo. Porque o meu pai não me colocaria numa situação para eu simplesmente sofrer. Não é muito poderoso o que Deus está fazendo. Quanto mais triste, quanto mais terrível a sua história, quanto mais atribulada a família de onde você veio, tome posse. É poderoso demais o que Deus vai fazer no mundo através da sua vida. Tome posse hoje e vamos avante, né? Espalhe suas sementes. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus trabalhar através de você. Que o Espírito Santo te traga profunda revelação, que todo engano seja retirado, que dia após dia o Senhor traga para fora. Coloque luz sobre as áreas escuras e ocultas da sua vida, para que o Espírito Santo possa trabalhar e remover toda sujeira, todo engano, dia após dia. Tome posse, Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa. Espero você aqui amanhã para o 11º dia. Vão todos com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.